Daí, galera, tranquilo? Pro vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada sobre a Era Napoleônica, o que foi Napoleão, o que ele fez na França, quais foram as ações que ele teve. Procurei fazer ele bem resumido, vai ser bem tranquilo pra gente. Um abraço, até mais. Daí, galera, lembrando então do finalzinho da aula passada para agora, nós estamos falando ali de final da Revolução Francesa, início do governo da Era Napoleônica. Só relembrando então como é que Napoleão chega a esse governo, a esse mandato. O finalzinho ali da Revolução Francesa são os girondinos que estão governando a França. É o diretório que está governando. Só que do outro lado nós temos ali os jacobinos, que estão insatisfeitos com o poder político dos girondinos, com a toda a população, a baixa população está insatisfeita. Então toda essa pressão socioeconômica em cima dos girondinos, eles resolvem achar uma pessoa de pulso firme para resolver esse problema todo. Lembrando também que a gente já falou na aula passada sobre as guerras que o general Napoleão Bonaparte estava vencendo para defender a França. Então os girondinos recorrem a Napoleão Bonaparte, que ele tem o apoio do exército e da alta burguesia, dos políticos. Então ele é chamado para governar a França. Uma das primeiras coisas que seu Napoleão faz, fecha a Assembleia e é colocado no poder. Isso aí a gente chama também, esse é chamado do golpe do 18 de Brumário. Então aí ele acaba com a Revolução Francesa mesmo. Então esse período, esse 18 de Brumário, como a gente já viu, acaba com o período da Revolução Francesa. Então agora, o primeiro período de governo napoleônico, que são divididos em 3 períodos, o governo napoleônico. O primeiro, que é o período consulado. Por que é isso? Então nesse período a França é governada por 3 cônsules. Napoleão Bonaparte, que é o primeiro cônsul, então ele determina tudo, ele é o senhor dos senhores. Então ele faz a legislação, ele faz as leis, ele cuida do comércio. Roger Ducos e Emmanuel Joseph. Esses 2 casos são mais os figurantes para dizer que Napoleão já desde de começo não manda em tudo. As ações de Napoleão Bonaparte nesse período. Ele faz uma reorganização política francesa. Então ele cria o Banco Nacional Francês. Ele cria a moeda franco. Com isso ele possibilita o financiamento para a agricultura, para as indústrias que estavam ainda se gatinhando lá na França, que ainda não tinham grande apoio. Uma das coisas mais importantes da reorganização da sociedade que Napoleão faz é o Código Civil Napoleônico. Então desse código, as principais temas que ele aborda são o princípio da liberdade individual, a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei, o direito à propriedade de vida, propriedade privada, desculpa, não é de vida, não, propriedade privada. De contrapartida, agora para atacar os trabalhadores, ele censura a greve. Os trabalhadores não têm direitos, então já acabou a brincadeira. Ele também não deixa os trabalhadores fazer associações, tipo sindicato. Quem podia ter associações são apenas os empregadores. Então aqueles caras, os donos das empresas e tal, a alta burguesia. Ele retoma a pena de morte, inclusive para quem faz greve, era condenado à pena de morte. Ele restabelece a escravidão nas colônias que foram abolidas, que foram na época que os jacobinos estavam no poder. Ele faz uma reforma educacional, então ele faz a criação de escolas e liceus. O que são liceus? São escolas militares. Então ele agora começa a preparar os seus jovens
para as guerras e com a formação militar. Ele faz várias obras públicas para fomentar as finanças francesas. Com isso, vai se fortalecendo as indústrias francesas. Em 1801, Napoleão ele consegue por fim a guerra entre a França e a Áustria. Ele assina o Tratado de Paz de Lunéville em fevereiro de 1801. E ele fica com um pedaço ali da Bélgica e uma parte oeste ali da Alemanha, na região ali do Remo. Nesse mesmo ano, Napoleão Bonaparte ele faz a concordata com a igreja. O que é isso, concordata com a igreja? Ele vai tentar agora apoio da Igreja Católica, lembrando que não, o catolicismo não é a igreja oficial, a religião oficial da França. Então, nesse período, o Papa era Pio VII. Então, ele consegue lá manter a liberdade religiosa. Então, os franceses têm essa liberdade de escolha. A Igreja Católica ainda continua sob a supervisão do governo napoleônico. É lógico, Napoleão é acima de tudo. Os bispos desse período, eles são todos indicados pelo cônsul. E o Papa lá só vai lá e dá o canetaço. Então, os bispos e todo o clero, na verdade, eles são pagos pelo governo. Então, eles recebem o salário do governo francês. E o Papa ainda continua a controlar os estados papais na Itália. Então esse foi um acordo muito importante que Napoleão Bonaparte faz para ter apoio com a igreja. Então com isso tudo, Napoleão Bonaparte está bem bom na história. Ele tem o apoio da burguesia, ele tem o apoio da população, que ainda da população ainda mantém ainda algumas reformas agrárias de algumas terras para manter a população mais pobre feliz. Então, em 1804, Napoleão Bonaparte ele faz um plebiscito para a mudança do sistema político francês, na onde é restabelecida a monarquia. Então, Napoleão se autoproclama imperador. Como isso autoproclama? Lembram nos filmes lá que a gente sempre vê que o Papa, o bispo vai lá e coroa o rei daquele país. Pois bem, Napoleão Bonaparte, querendo se provar que é melhor que todo mundo, que é acima de todos, ele se autocoroa. Então ele não deixa ninguém da burguesia botar a mão na coroa, nem a nobreza e nem a igreja. Então ele é acima de todos. Então, galera, para a aula que vem, a gente vai dar uma olhada no segundo período e terceiro período do governo napoleônico. Assim a gente termina essa matéria da era napoleônica. Aquele abraço.